Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a memória de Santana e São Joaquim, pais da Virgem Maria, avós de Jesus Cristo. E hoje também nós queremos oferecer esta Santa Eucaristia por todos os avós, os que estão aqui presentes, os vivos e falecidos, para que Deus possa sempre iluminar a vida dos nossos avós e que a vida de cada um deles possa sempre iluminar o nosso caminhar. Como é bom a gente ter a presença dos nossos avós em nossas vidas, né? Muitos deles colaboraram conosco, foram pessoas que realmente Deus colocou em nossas vidas, que nos transmitiram os valores cristãos, nos transmitiram o dom da fé e tantas outras coisas bonitas. Por isso, nesta Eucaristia, vamos dar graças a Deus, né? Eu também tive a graça, né, de conviver com os meus dois avós paternos e a minha avó materna, que está aqui, né, com seus 85 anos, né? E sou muito grato a Deus pelos meus avós, porque se sou o padre que sou hoje, devo muito à oração, ao testemunho, né, o apoio dos meus avós. Então, hoje também quero, né, agradecer a Deus, né, por todo o bem que os meus avós fizeram por mim ao longo de toda a minha vida. São Joaquim e Santa Ana, os 4 evangelhos não nos trazem informações sobre eles, né? Nós temos poucas informações. As informações que nós temos é de um texto do século II, chamado de o Proto-Evangelho de Tiago, ou seja, é um texto apócrifo que não está no cânon das Sagradas Escrituras. Mas nós, através da tradição dos santos padres, da igreja, do ensinamento da tradição da igreja, nós percebemos que Joaquim e Ana eram figuras, eram pessoas que eram íntimas de Deus, pessoas de fé, pessoas que realmente viveram intensamente uma comunhão de amor, de perseverança, de fidelidade a Deus. Por isso, a primeira leitura hoje nos traz esta belíssima recordação do livro, né, do Eclesiástico, essa belíssima afirmação que somos chamados a reconhecer, a fazermos memória dessas pessoas ilustres, que são para nós referência de fé. Se nós olharmos as Sagradas Escrituras, quantos homens, quantas mulheres de fé que amaram a Deus intensamente, testemunharam o amor de Deus, viveram a esperança da salvação em Deus. Seus atos eram atos de misericórdia, eram pessoas fiéis à aliança. Se nós olharmos
para o Antigo Testamento, a gente vê quanto testemunho bonito de homens e mulheres que esperaram, aguardaram a vinda do Senhor, que aguardaram na esperança o cumprimento da promessa de um Deus que é fiel àqueles que creem no seu amor. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, podemos associar Ana e Joaquim dentro desta realidade. Foram fiéis à aliança, fiéis à promessa, e vai dizer o proto-evangelho de Tiago que Joaquim e Ana, eles já eram de idade avançada, mas não tinham filhos. Mas Deus os abençoou. Por quê? Porque eles eram fiéis, porque eles amavam a Deus. Mesmo diante da incapacidade de gerar filhos, o que era um escândalo naquela época, né? Um casal que não podia, né, ter filhos, era uma situação muito complicada, muito difícil, mas Deus os abençoou, porque Deus realiza o impossível a todos aqueles que creem, né? E eles não só receberam a graça de Deus, mas também puderam cooperar com o projeto de Deus, com o projeto da salvação, gerando Maria, aquela que seria a mãe do Salvador. Que privilégio, né? Joaquim e Ana receberam de Deus, que graça tão grande. Por isso que as palavras de Maria no Magnífica expressam muito bem a fidelidade de Deus para conosco, quando somos fiéis a Ele. E a sua misericórdia se estende de geração em geração. Que bonito a gente poder ver a glória de Deus se manifestar na vida daqueles que creem. E nós somos chamados, mediante o exemplo de Joaquim e Ana, a sermos também perseverantes, não desistirmos nunca. Deus continua realizando maravilhas na nossa vida, mesmo que por muitas vezes nós chegamos a pensar que nada vai dar certo, Deus realiza o impossível. Então, acreditemos e olhemos para Jesus, caminho, verdade e vida, como esta concretização da promessa de Deus. Jesus hoje faz uma constatação muito clara hoje no Evangelho, né? Olha, vocês são privilegiados, porque muitos profetas, muitos justos desejaram ver o que vocês estão vendo e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Nós somos um povo agraciado, porque temos Jesus vivo, presente, atuante no meio de nós. Ele nos mostra esse caminho de salvação, do qual muitos viveram na fé e na esperança, mas nós agora vivemos na realidade. Que possamos abraçar realmente a fé em Jesus Cristo e acolher esta fé, acolher este caminho, para que o plano de salvação de Deus aconteça na nossa vida. Que Deus realmente possa habitar no nosso coração e nos conduzir, nos transformar cada vez mais para a realização das promessas que Deus tem para nós. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, neste dia dos avós, acolhendo a sabedoria, a convivência que nós tivemos com nossos avós, de tantos valores cristãos, de tantas coisas bonitas, nós possamos eternizar a memória dos nossos avós, pensando sempre naquilo que eles deixaram para nós, os valores, a fé e o desejo de correspondermos cada vez mais à vontade de Deus na nossa vida, para que Deus possa nos conduzir sempre mais ao caminho da salvação. Que Deus abençoe a cada um de nós e que Santana e São Joaquim nos façam sempre perseverantes nos planos de Deus para nós. Amém.